Será que, ao contrário do que muitas teorias econômicas pregam, o verdadeiro motor do desenvolvimento econômico seria o Estado? Vamos discutir um pouco sobre isso? Então, clique em curtir, se inscreva. Se você tiver interesse em apoiar o canal pelo Pix, a minha chave Pix está na descrição e vem comigo! Neste vídeo, nós falaremos sobre o livro O Estado Empreendedor, que foi escrito pela economista italiana Mariana Mazzucato e publicado no ano de 2013. Nessa obra, a Mazzucato tenta desfazer o mito de que o progresso, o desenvolvimento econômico, as inovações tecnológicas seriam frutos de grandes empreendedores, de pessoas que têm uma visão ampla, de pessoas que estariam até de uma certa forma acima da média do restante da população, e aponta que quem de fato vai promover tudo isso é o poder público, é o Estado. Um parênteses importante para a gente já estabelecer no começo do vídeo é que a Mazzucato analisa um número limitado de países na argumentação dela. Basicamente, ela fala de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, China, um pouco sobre outros países como Japão, Noruega, Dinamarca. Ela também cita o Brasil, falando sobre a participação do BNDES no desenvolvimento da economia brasileira, mas não é uma análise completa que contemple todos os países do mundo. Ela analisa um número restrito de países para fazer essa argumentação. A forma como o Estado seria o motor, seria quem de fato promove esse desenvolvimento econômico, na forma como a Mazzucato estabelece, algo que vem da teoria do Schumpeter. O Schumpeter pensava em algo como uma destruição criativa, de que a economia ela daria saltos no seu desenvolvimento através da inovação econômica. Por exemplo, a televisão em preto e branco superou o rádio, a TV colorida superou a TV a cores, a TV de LCD superou a TV a cores e por aí vai. Ou seja, você teria então novas tecnologias que iriam engolindo as anteriores e com isso você teria um forte desenvolvimento econômico. Tanto é que as maiores empresas do mundo são justamente aquelas que têm uma maior tecnologia nesse momento, como a Apple, figura entre as maiores, a Microsoft e diversas outras. Então, o que a autora pensa é que a promoção desse desenvolvimento tecnológico, a promoção de novas tecnologias, o fomento a isso, não se dá dentro de empresas privadas, não se dá através de capitais privados, mas se dá através de capitais públicos, através de iniciativas de gestores públicos. Ela aponta que são estados que têm uma visão de negócios, são estados que têm coragem para investir onde o setor privado não investe e com isso consegue realizar determinados feitos, chegar a determinadas produções que o setor privado não conseguiria. Em especial, o destaque se dá para o fato de que o capital privado não é isso tudo, o que muitas teorias, muitas pessoas até chegam a colocar, né, de que você teria a figura do investidor que assumiria riscos e o risco promoveria grandes retornos econômicos quando der certo. A Mazzucato afirma que não. O capital privado, ele foge do risco, ele não quer situações que sejam nebulosas, ele quer situações seguras para poder investir. Então,
Quando você tem determinados setores onde você não tenha uma certeza do que vai haver, que não há uma certeza do retorno do investimento, a tendência é do capital privado não embarcar nele. Então, caberia ao capital do poder público cumprir este papel. Um outro fator também é a questão do tempo. O capital privado, ele quer retornos a curto prazo e boa parte das tecnologias que são desenvolvidas demora um período bem maior para dar algum tipo de retorno, algo que o capital privado também não tem interesse. Então, devido a esses dois fatores, você vai ter o poder público sendo o real motor do desenvolvimento tecnológico que vai impulsionar o desenvolvimento econômico. Um fato que a gente pode ver e que ela aponta no seu livro é com relação à biotecnologia. O desenvolvimento de novas medicações, de novos tratamentos, é algo que demora anos. Você conseguir chegar a um determinado remédio para uma doença é algo que precisa de muito capital, de muito investimento, são anos e anos de pesquisa. Como a gente falou, é tudo aquilo que o capital privado não quer. Então ela aponta que quem está desenvolvendo novos tratamentos, quem desenvolve novos remédios, são os institutos nacionais de saúde, que recebem bilhões de dólares ou de qualquer outra moeda para justamente estar fomentando esses novos medicamentos. E quando o medicamento ficar pronto, quando a pesquisa dar certo, aí sim você vai ter o capital privado investindo nessa tecnologia. Todas as pesquisas que derem errado, que não derem nada, na verdade vão ser custeadas pelo poder público. O capital privado só vai colocar o seu dinheiro mesmo quando a pesquisa tiver dado certo, quando ela estiver pronta. O mesmo vale para a chamada economia verde, o desenvolvimento de energia eólica, energia solar. Toda essa tecnologia em torno de turbinas eólicas, de geradores solares, tudo isso veio do capital público, foi o poder público que, a partir da década de 1970, começou a investir em novas matrizes de energia para não ficar dependente das matrizes fósseis. Isso aí em especial quando na década de 70 houve a crise do petróleo. Então procurou-se substitutos. Em especial ela fala como o governo da Dinamarca foi um dos maiores investidores nessa área. Mas o principal setor que, quando se fala em investimento público, mas que acaba ganhando o ar de que foi promovido pela iniciativa privada, é no setor de tecnologia da comunicação. A gente pode pegar da própria internet, que nasceu da ARPANET, que era um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Foi concebida essa conexão entre computadores com finalidades militares e isso depois acabou passando para uso civil. E dessa mesma forma, boa parte das tecnologias da comunicação que existem foram custeadas pelo poder público. Um caso que a autora cita várias e várias vezes no livro é a Apple. Ela aponta que tudo aquilo que está nos produtos da Apple, no iPod, no iPad, no iPhone, tudo isso veio de investimentos públicos. O touchscreen, a tela de rolagem, a miniaturização de circuitos integrados que permitam maior capacidade de processamento com chips menores, a bateria de lítio que tem maior duração, tudo isso foi desenvolvido pelo poder público dos Estados Unidos. A única coisa que a Apple de fato desenvolveu foi o design do iPhone, o design do iPad, porém a tecnologia que faz isso tudo funcionar foi financiada pelo poder público, mas quem ganha o crédito é o Steve Jobs, é a iniciativa privada, como se você tivesse aquele visionário que tivesse promovido toda essa inovação tecnológica. Então a gente pode ver como que o Estado tem uma participação muito relevante
para o desenvolvimento econômico. Ele vai determinar as áreas que são nebulosas, ele vai fazer investimentos, muitos desses investimentos não vão dar em nada, mas são justamente os investimentos que são necessários para você ter algum tipo de mudança tecnológica. Quando dá certo, você vai ter aquela mudança, como é o caso dos produtos da Apple. Mas para que haja uma mudança de fato, a autora aponta que é necessário que exista uma espécie de ecossistema dentro do país, que você tenha não apenas o poder público investindo dinheiro para a promoção dessa tecnologia, mas que você tenha também o capital privado, que você tenha fábricas, que você tenha operários, que você tenha todo um grupo de setores também que pegue essa tecnologia e faça com que ela se torne algo concreto, que faça com que seja algo que de fato vai gerar esse desenvolvimento econômico. Entretanto, existe um grande problema nessa equação, que é a questão do lucros privados, prejuízos distribuídos. A gente falou que de fato move o desenvolvimento econômico é a participação do Estado. O Estado promove e desenvolve tecnologias e as empresas privadas, então, pegam essa tecnologia e transformam em produtos que vão para o dia a dia. A grande crítica, o grande questionamento que a autora coloca é que não existe um retorno adequado por parte das empresas que lucram com isso para a sociedade. Se o desenvolvimento da tecnologia se dá com dinheiro público, ou seja, dinheiro do contribuinte, então se uma empresa se apropria de algo desse que foi produzido assim e não dá nenhum tipo de retorno para esse contribuinte, você teria então uma injustiça acontecendo. Ela cita um caso de um remédio para uma doença rara que nenhuma indústria farmacêutica teve interesse de desenvolver, foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e é vendida a dose por mais de $300 mil e é coisa assim, custa mais de 100 vezes do que uma dose poderia custar. Então a empresa se apropria de algo que foi desenvolvido pelo poder público, todas as tentativas erradas que não deram em nada, ou seja, todo o prejuízo do desenvolvimento econômico vai para o bolso do contribuinte e quem lucra vai ser apenas os acionistas da empresa. Então, um questionamento que ela coloca é como deve funcionar, então, a forma de retribuição dessa empresa, se deveria haver maior cobrança de impostos, se deveria haver maior cobrança em cima de dividendos, maior cobrança de royalties para uso de patentes públicas, entre outras sugestões. Então, dessa forma, a gente vê o questionamento que a autora faz sobre esse modelo econômico. Criou-se uma ideia de que quem promove o desenvolvimento seriam esses gênios brilhantes, essas figuras acima da média, mas de fato quem realmente está custeando o desenvolvimento tecnológico é o bolso do cidadão através de seus impostos. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.